Que bom, né, que nós já podemos estar novamente na Casa Espírita, esse ambiente tão agradável, tão espiritualizante, né? Então, nós ficamos muito agradecidos a Deus e a Jesus por nós podermos novamente estarmos nesse ambiente. E hoje nós vamos, falar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. Lá no seu item 7, então faz parte das instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão de suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência em comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como de sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, esse texto ele faz parte aqui do capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. E quando Jesus diz para nós esse ensinamento aqui, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, ele quis dizer para que nós nos aperfeiçoássemos assim no mais alto que a gente conseguisse. Nós sabemos que isso é bem lento,
nós vamos chegar à perfeição relativa que Jesus nos ensinou aqui. Então ele citou Deus como o modelo para que a gente visse que a coisa é séria. Né? Nós não podemos brincar não, nós temos que evoluir. E desse capítulo faz parte o homem de bem, que é uma lista bem extensa também das coisas que nós temos que aprender com o homem de bem. Fala dos bons espíritas. Se ele fala dos bons espíritas, é porque tem os espíritas também que não são bons, né? Os espíritas imperfeitos, dos quais nós fazemos parte. Nós somos espíritas imperfeitos, mas um dia haveremos de ser bons espíritas. Estamos no caminho, todos nós. Depois ele fala da parábola do semeador, né, dos diversos terrenos, dos quais nós somos também um desses terrenos. Podemos ser o terreno de pedras, ou de espinhos, ou o terreno fértil um dia, né? Ou então aquele terreno batido lá na beira da estrada, mas o objetivo é nós nos transformarmos num terreno bom, para que as sementes lançadas por Jesus no nosso coração, um dia, né, possam nascer, possam florir, possam frutificar em boas obras. E depois que ele explica bem a parábola do semeador, ele vem falando aqui para nós do dever, que é esta obrigação moral. Então ele coloca aqui, né, para nós que é uma obrigação que nós temos de ter, cumprir o nosso dever. Então, voltando ao texto aqui, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Por que será que essa obrigação tem que ser conosco primeiro, para depois ser com os outros? Já está dizendo, né? É obrigação moral. Então nós temos que primeiramente nos moralizarmos, temos que nos tornar pessoas melhores, mais gentis, mais amáveis, mais amorosas, pessoas que pensam no bem, que praticam o bem, que desejam o bem para todos, que auxiliam na medida do possível. Então essa é a nossa obrigação moral. Daí, ser conosco primeiro, porque aqueles que estiverem, né, juntamente conosco, aqueles que estiverem próximos a nós, vão se virar no exemplo, no nosso exemplo de pessoas melhores e vão se tornar também em pessoas melhores. Mas a nossa obrigação é perante nós e perante os outros. Ele fala em seguida, né, com os outros. O dever é a lei da vida. Se é a lei da vida, ele não cessa. Todos os dias nós estamos aqui, né, fazendo as nossas tarefinhas materiais e juntamente com essas tarefas materiais vem esse dever moral junto, que nós temos que praticarmos. Porque todos nós, na nossa profissão, nós podemos fazer a nossa profissão do jeito que a gente bem entender, né? Lógico que a gente vai ter as consequências. Mas quando a gente é uma pessoa melhor, moralizada, a gente, lá mesmo na profissão, nós vamos estar cumprindo, né, com esse dever moral também. Porque existe diferença, né? A pessoa que conhece o Evangelho, que está no seu trabalho, pelo menos deveria ser, né? E existe aquela perguntinha lá no Evangelho que fala pra gente assim, né? Que fazeis vós de especial, vós que conheceis o Evangelho? Então nós deveríamos também, né, até lá na nossa profissão, estarmos cumprindo com esse dever moral. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Porque é uma coisa íntima, né, o dever moral. É algo que está dentro de nós. É a nossa consciência, né, que vai dizer se estamos agindo ou não certo. E lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 629, Kardec coloca essa questão. Que definição se pode dar de moral? E os Espíritos respondem que a moral é a regra de bem proceder. É a regra de bem proceder. Isto é,
de distinguir o bem do mal. Então nós precisamos de aprender a saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Isso nós vamos aprendendo ao longo da vida. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, como é que nós vamos saber se estamos procedendo bem? Quando tudo faz pelo bem de todos. Essas palavras são pesadas, né? Tudo, todos. Quando tudo faz pelo bem de todos. Então, quando nós chegarmos nesse estágio aí de sempre pensar no próximo, primeiro, né? Nós já vamos estar com o nosso dever bem desenvolvido. Esse dever moral de que fala o Evangelho. Aí ele fala do dever na ordem dos sentimentos. Aquele sentimento que a gente nutre por outra pessoa, ou aquele sentimento que a gente tem por uma determinada coisa. Ele fala, o Lázaro aqui, ele fala que o dever, né, nessa ordem dos sentimentos, que é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, a gente sabe o que é certo, tem que fazer o que é certo, mas o nosso coração está dizendo, né? Mas eu gosto tanto, né, de tal coisa, eu gosto tanto de fulano, mas o fulano está comprometido, o que eu vou fazer? Né? Então entra em antagonismo, entra em choque. Agora, a pessoa que cumpre o dever, ela vai distinguir. Se eu partir por esse caminho, eu vou estar ferindo o meu próximo. Se eu partir por esse outro caminho, eu estarei evoluindo, estarei aprendendo a ser obediente e resignada, né? Então, nós temos que sempre raciocinar naquilo que nós estamos querendo fazer, né, em relação a isso, em relação ao sentimento. A gente já ouviu dizer que os grandes problemas que nós enfrentamos na vida hoje em dia teve origem nesses sentimentos, né, que a gente deixou que acontecesse aleatoriamente, lá no passado. Então, é que ele diz, né? Não tem testemunhas das suas vitórias e não estão sujeitas à repressão de suas derrotas. Porque é aqui dentro, né, que a gente está sentindo, a gente não está contando para ninguém. Então, quando acontece que eu já melhorei aqui dentro, eu não sei se eu melhorei. É claro que vai transparecer, né, nos meus atos, aquilo que a gente vai melhorando, a gente vai transparecendo também nos atos. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É uma escolha. Nós vamos ter que escolher aquilo que é bom. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Que todos nós temos a consciência, não é? A nossa consciência é danadinha, né? Ela fala pra gente, ó, não é por aí não, esse caminho não está certo. Mas quando a gente tem uma determinada paixão, parece que a consciência, a gente tem um jeitinho de esconder, né, essa consciência, mas ela diverte, né? Se nós estamos certos ou se nós estamos errados. Isso em qualquer tipo, né, de sentimento que a gente esteja enfrentando aí. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. O dever do coração eleva o homem, se ele for observado. Agora, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa, né? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Isso a gente estuda até na escola, né? Quando a gente começa a ameaçar o próximo, né, a felicidade do próximo, então ali nosso dever está começando ali. Nós não podemos ameaçar a felicidade das outras pessoas, a segurança das outras pessoas, né? É muito comum hoje em dia, às vezes a pessoa está querendo dormir, né, de 10, 11 horas da noite, e tem alguém fazendo festas, né, por ali, fica até de madrugada. Então, a pessoa evangelizada,
que estudou essa lição aqui, se estiver fazendo isso, vai lembrar, né? Olha, eu não vou atrapalhar meu próximo. E aqui está começando o meu dever. Já não está tão cedo assim para eu ficar fazendo barulho. Então, um exemplo que a gente lembrou agora, né? Mas existem muitas outras situações que a gente precisa, né? Se estiver ameaçando a felicidade do outro, o nosso dever começa ali. E quando que ele termina? Ele termina quando é a gente que está se sentindo ameaçado, né? E é a vez do outro também cumprir com o seu dever. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas. Por que será que ele está colocando isso aqui, né? No meio desse texto? A fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. E às vezes a gente não tem consciência, né, do mal que pode fazer. Não é que a gente pode fazer o mal, mas que a gente é capaz, né, de fazer. Então, Deus colocou para nós as leis, né, principalmente a lei de causa e efeito aí, para a gente aprender. Para a gente aprender que quando nós fazemos determinadas coisas, aquilo se volta contra nós. Mas quando fazemos o bem também, nós nos sentimos mais tranquilos, com a consciência tranquila, né? Aquele guardião da probidade interior que falou anteriormente, né? Que é a nossa consciência, ela nos adverte, mas ela nos aprova também quando estamos fazendo a coisa certa. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, por que todos nós sofremos os efeitos daquilo que fazemos de ruim? Porque Deus quer que a gente aprenda. Se a gente não sofresse nada, né, com o mal que faz, nós nunca iríamos aprender. Então, as leis divinas, né, estão colocadas aí em nós mesmos para que nós possamos aprender. Fiz o mal, recebo o mal. Fiz o bem, recebo o bem. Então faz parte, né, do nosso dever a gente aprender, né, com a dor, aprender com os semelhantes. E aqui ele fala, né? Ele fala que são os grandes, são os pequenos, né, são os ignorantes, todos nós passamos pela dor. Só que a gente não precisa ficar sofrendo, né? Nós passamos pela dor, quer dizer, pelas tribulações, pelas dificuldades que a vida nos impõe. Agora, aquele sofrimento que a gente fica cultivando, nem precisamos disso. Porque a vida tem tantas outras coisas para que a gente possa aprender, para que a gente possa desviar o pensamento daquilo que está fazendo a gente sofrer, não é? Até vir aqui para o Joana d'Arc fazer artesanato, eu acho que é uma maravilha, não é? Uma maravilha a gente ficar aqui algumas horas fazendo os artesanatos aí, aprendendo. Tudo isso vai ajudando a gente desviar a atenção do sofrimento. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Então é a pessoa, né, para ela cumprir mesmo o dever, ela tem que ter essa bravura, essa coragem. Porque às vezes não é fácil não, né? A gente ter que ir por um caminho que a gente não está gostando muito, sabe que é o melhor, mas não está gostando muito, a gente tem que se esforçar. Vamos lembrar lá dos primeiros cristãos, né? O Paulo, por exemplo, quanto que o Paulo sofreu, né, para levar os seus ensinamentos para as outras igrejas, como que aqueles apóstolos todos sofreram, aqueles mártires nos circos, né, todos. Foi muito sofrimento, mas eles cumpriram o seu dever e provavelmente hoje estão no estágio muito elevado, muito acima das tribulações aqui da terra. Então ele é austero e brando. Então, austero conosco mesmos e brando também, porque a gente não precisa de transformar o dever numa coisa assim, eu tenho que fazer coisa e tal, né? Não, vamos fazendo, né? Vamos perseverando, está difícil, mas vamos perseverando e
e vamos dando conta. É na família, é na casa espírita, é no trabalho, em todos os lugares, né? A gente vai passando pelas tribulações aí, cumprindo com o nosso dever de sermos pessoas melhores. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao tempo juiz e escravo em causa própria. Então, nós somos juízes de nós mesmos, né? Nós que julgamos se nós estamos certos, né? Ou se nós estamos errados. O dever é o mais belo laurel da razão. Eu ficava pensando, né? Quem será que é laurel? Eu ficava pensando nisso, eu achava bonita a palavra, é um prêmio, né? É um prêmio. Quando nas Olimpíadas, né, recebia-se uma coroa feita de louros. Então era um laurel, né, era um prêmio que se ganhava. Então, agora no caso aqui, é o mais belo laurel da razão. Quer dizer que a gente já está sabendo raciocinar. Eu vou fazer determinada coisa porque isso aqui é certo. A minha razão está dizendo. Da outra vez eu fiz daquele jeito, eu sofri com isso. Então o dever é o mais belo prêmio da razão, porque a gente já aprendeu a raciocinar. Eu acho que o dever está muito ligado àquela parte do Evangelho que fala obediência e resignação. Lá fala que a obediência é o consentimento da razão, né? Então, é o dever, né? Se a razão está dizendo que eu devo obedecer, e a resignação é um sentimento do coração. Os dois caminham juntos, né? Então, tem umas frases do Evangelho que às vezes a gente passa muito tempo, né? Pensando sobre elas e de repente dá um clique. Então é isso. Então, essa do laurel aqui foi uma delas. Porque às vezes a gente não tem assim aquela coragem de ir no dicionário, né? Aí quando vai, acha uma beleza que o dicionário resolve tantos problemas da gente. Descende dessa, quer dizer que o dever descende da razão. Então quem está cumprindo razão aí, o dever aí é porque a razão já está desenvolvida, né? Está desenvolvendo bem. Descende dessa como de sua mãe o filho. Então o filho descende da mãe e o dever descende da razão. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, assim como a gente toma as vitaminas para o corpo ficar forte, né, os suplementos para a gente ficar forte, então o nosso espírito também precisa, né? Nós precisamos de cumprir o dever para que a gente possa ficar forte, para a gente ter coragem de fazer as coisas, porque a consciência vai aprovar aquilo que a gente está fazendo. Se ela nos aprova, não, mas dá uma coragem na gente, né? Aí nós vamos querer trabalhar mais, encontrar outras formas de ajudar. Então, essa questão do Evangelho na nossa vida nos auxilia demais nesse cumprimento aí das nossas obrigações diárias, né? Essa obrigação moral. Olha, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Então nunca, né? Não é aquela coisa que você faz hoje e amanhã não precisa. É todos os dias, né? O dever moral. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Como que é o nome do capítulo mesmo? Sede perfeitos. E aqui está falando que Deus não aceita esboços imperfeitos, né? Por isso que nós temos que chegar a essa perfeição, mesmo que seja relativa. Porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. E quem que é a obra de Deus? Somos nós, né? Então Deus quer que nós, né, nos resplandeçamos, né, diante dele. Então essa lição, assim, ela nos auxilia muito, né, no nosso dia a dia.
E os espíritos, né, sempre dão mensagens comentando o Evangelho. Nós encontramos essa aqui lá no Caminho Espírita, diante da consciência. A vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, onde estivermos em favor de todas as criaturas. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós vamos nos melhorando a cada dia, né? Anteriormente no Evangelho falou que quer que a gente resplandeça. Né? Jesus falou, vós sois deuses. Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Então quer dizer que todo mundo aqui tem luz. Não é? Todos nós temos luz. Só que ela está apagada. Nós temos que acender essa luz. Essa luz ela se acende com o cumprimento do dever, né? Que vem a ser, porém, essa atitude mais elevada que estamos chamados a abraçar diante dos outros, sem dúvida, é a execução do dever, que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral, conquanto o dever adquire especificações determinadas na pauta das circunstâncias. Então, ele tem muitos nomes. Vejamos alguns dos nomes que definem os lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo. Agora eu vou fazer um exercício aqui para ver quem está dormindo. Tão bom nesse tempinho frio para a gente dormir. Eu vou dizer na conduta e vocês vão me dizer o nome do dever que é sinceridade. Vocês estão enxergando? Sim. Então vamos lá. Na conduta, sinceridade. Vocês podem falar, acho que o Zé não importa não. No sentimento, limpeza. Na ideia, elevação. Na atividade, serviço. No repouso, dignidade. Na alegria, temperança. Na dor, paciência. E no lar, devotamento. Na rua, gentileza. Na profissão, diligência. Olha quantos deveres que tem para nós, com outros nomes disfarçados, né? Sinceridade, limpeza, elevação, serviço, dignidade, temperança. E o Espírito aqui não economizou não, porque tem mais. No estudo, aplicação. Lá no estudo da escola, no estudo do centro, né, das obras básicas, tem que ser aplicado. No poder, liberalidade. Na afeição, equilíbrio. Lembra quando falou que na ordem dos sentimentos que o dever é muito difícil de cumprir-se? Mas aqui está dizendo que na afeição a gente tem que ter equilíbrio. Na corrigenda, na ofensa, perdão. Oh, coisa difícil, não é? Mas é possível. No direito, na obrigação, na posse, na carência, na tentação, resistência. Na conversa, no ensino, demonstração. Olha o exemplo aqui, né? No conselho, exemplo. Olha, já 27 nomes, né, que ele deu do dever. Será que tem mais? Não. Deve ter, né? Deve ser igual a lista lá do homem de bem, que ele dá aquela lista enorme, depois fala assim, olha, aqui não estão todas. Né? Em qualquer parte ou situação, não hesites quanto à atitude mais elevada a que nos achamos intimados pelos propósitos divinos diante da consciência. Para encontrá-la, basta procures realizar o melhor de ti mesmo, a benefício dos outros, porquanto, onde e quando te esqueces para servir em auxílio ao próximo, aí surpreenderás a vontade de Deus, que, sustentando o bem de todos, nos atende ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que oferecemos a cada um. Emmanuel. Então, mais uma do Emmanuel aqui, né, para nós cumprirmos com as nossas obrigações, os nossos deveres. E nós temos direito também, né? Direito de estar encarnado aqui. Tem uma musiquinha que fala, né? Parabéns para você,
você, você mereceu renascer. Então nós merecemos renascer, estamos aqui para cumprir as nossas tarefinhas, né? Que a paz de Jesus, né, esteja com todos nós.